Olá, esse é o nosso segundo dia de estudo bíblico da nossa semana bíblica e eu gostaria de continuar o assunto de ontem sobre a necessidade da Bíblia, sobre o que ela significa, como lê-la, a partir de um questionamento da autenticidade ou qual é a credencial que temos para buscar a nossa fé na Bíblia. Vamos entender como funciona esse processo. Vamos supor que você que está me ouvindo queira se assegurar, certificar que meu nome é Márcio. Meu nome é Márcio Carvalho e quero que você acredite em mim. Como que eu posso provar para você que esse é meu nome, que eu não sou um farsante, que estou usando o nome de outra pessoa, que eu invadi esse site aqui que você está vendo, me passando por professor? Então, como poderíamos tirar essa dúvida? Talvez eu pudesse enviar para você uma foto de um documento meu, uma identidade, mas pense bem, não poderia ser qualquer identidade, não poderia ser uma carteirinha de clube, né, de time de futebol, um papel escrito qualquer. Tinha que ser um documento de fé pública, né, emitido por um órgão reconhecido. Se a sua desconfiança for ainda maior, não bastará eu te mostrar uma cópia. Assim, eu tenho que certificar que ela é autêntica, né? Tenho que te dar provas de que ela não foi manipulada e que é o documento original mesmo. Então, você poderá ali conferir com aquele órgão competente, lá com a polícia, sei lá, com que, se aquele documento que eu te mostro é autêntico, para provar que eu sou eu mesmo. Algo semelhante acontece para provar os conteúdos ou a fonte da nossa fé, né? Você não crê, em última análise, naquele órgão que, que atesta a veracidade daquele documento. Você crê na pessoa que está te assegurando aquela informação. Você pode crer em mim, que estou falando, você pode buscar se aprofundar e acreditar naquela outra pessoa que está segurando a informação. Então, a gente, em termos de religião, a gente deve se perguntar: por que creio nesta religião? Porque a Bíblia é verdadeira, né? Quem me garante que Jesus existiu? Quem me garante que a mensagem que ele deixou, caso eu venha acreditar que ele exista, é verdadeira? Que a mensagem que ouvimos hoje, que lemos na Bíblia, é verdadeira, é a mesma que veio lá de trás? A resposta para essa e outras perguntas passa pela igreja. Deus não aparece diretamente a cada um e fala e assopra o que se deve crer. O que acontece é que ele apareceu uma vez por todas, né? É o que nós chamamos de revelação. Jesus veio, se encarnou, falou, viveu entre nós e deixou a sua mensagem. Como essa mensagem chega até nós hoje? Através daqueles que ele próprio, Jesus, escolheu e ensinou e mandou que ensinasse em nome dele. Esse é o processo humano que Deus quis se utilizar para que sua mensagem chegasse até nós. Se não fosse assim, ele teria que soprar e cada um aparecer a cada um para que cada um cresce. Esse seria um processo muito sobrenatural que não contaria com a colaboração humana. E nós sabemos que Deus gosta de colaborar, da colaboração do ser humano. Ele não obriga ninguém. Ele exige um pouco de confiança. Você crê nisso que está sendo falado para você? Você crê nesse mensageiro? É claro que esse processo é um pouco perigoso, né? E por causa disso, Deus deixou alguns mecanismos também. Os apóstolos que ele desculpa, os apóstolos que Jesus escolheu, ensinou,
eles eram falhos também. Eles ensinavam os ensinamentos de Jesus, mas tinham o problema da fragilidade humana, da própria fragilidade dos apóstolos. Sabemos dos defeitos dos apóstolos. Então, como a mensagem que esses apóstolos passam pode ser verdadeira? Como que a mensagem dos sucessores dos apóstolos pode ser verdadeira se vai passando de mão em mão, de boca em boca, essa palavra de Deus? Como podemos saber que é verdadeiro aquilo que está escrito na Bíblia? Esse processo de transmissão do ensinamento, que a gente vem falando aqui desde o primeiro dia, é o que a gente chama de tradição. Você não confunda tradição, que a gente coloca até com T maiúsculo, com tradições, com coisas, com costumes, né? Não, a tradição que a gente fala, a sagrada tradição, é essa transmissão, principalmente oral, da palavra de Deus. Então, nesse processo aí de autenticidade da mensagem, o que Jesus deixa é somente os apóstolos, mas deixa eles com carisma, né? Com um dom, com o Espírito Santo, que garante que aquilo que eles dizem é verdadeiro. Quem vos ouve, a mim ouve. No dia da ressurreição, aparece aos apóstolos, assopra sobre ele, recebam o Espírito Santo. E no momento que ele institui ali o sacramento da confissão também, aqueles a quem perdoarem estarão perdoados, aqueles não perdoarem não estarão perdoados. Ele dá esse poder aos homens, né? Anteriormente Jesus tinha questionado assim, quem pode perdoar senão Deus? Mas para que saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, aí faz lá o milagre. Então depois ele dá esse poder, que é divino, de perdoar pecados aos homens. Ora, se ele dá o poder divino aos homens, aos apóstolos, muito mais fácil, né, humanamente falando, é ele garantir a inspiração daquilo que eles falam em matéria de fé, em matéria daquilo que a gente deve crer para a nossa salvação. Então ele dá esse carisma aí da infalibilidade para a igreja, para o conjunto dos apóstolos, para que a sua mensagem, aquilo que fosse passado, fosse verdadeiro. Sendo então a Bíblia obra da igreja, obra dos apóstolos, dos seus discípulos, dos seus colaboradores mais próximos, ele garante, como autor final, autor causal da Bíblia, que aquilo que está escrito é verdadeiro pelo carisma da igreja, da infalibilidade da igreja, pela autoridade que ele deu à igreja. Né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E como que isso se dá em relação à Bíblia? Foi não exatamente na escrita, mas na autoridade que a igreja reconhece ali depois. Ali, posteriormente, depois dos livros todos escritos, existiam muitos outros escritos, que hoje a gente chama de apócrifos, e a igreja escolheu entre esses livros. Então, esse daqui contém a palavra de Deus. Este aqui não contém a palavra de Deus. Este daqui vai fazer parte dos textos sagrados da nossa fé. Esse daqui contém a verdade. É a autoridade da igreja. É a autoridade que ele deu à igreja. Jesus não deixou autoridade nenhuma em texto. Não deixou nada escrito. Não mandou que escrevesse. Ele deixou a autoridade da igreja. Então, a igreja de Jesus, aquela fundada sobre os apóstolos, chega até nós com o nome de igreja católica, apostólica, romana, né, porque foi onde Pedro
Foi onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, foi martirizado, onde ele fundou uma comunidade. Ali ele exercia o seu ministério de primado, né, do primeiro dos apóstolos. Então essa igreja católica, apostólica, fundada sobre os apóstolos, e romana, é que detém autoridade sobre o texto bíblico. Isso nos garante que aquilo que está na Bíblia é verdade, e isso nos garante que aquilo que a igreja diz sobre a Bíblia é a verdade. O próprio São Pedro, na primeira de suas cartas, diz: nenhuma das passagens, das profecias da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. Então, a interpretação verdadeira, a interpretação correta, final da palavra de Deus, é a interpretação da igreja. Aí você pode me perguntar, muitos já perguntaram, onde eu acho a interpretação da igreja sobre esse versículo, sobre esse trecho? Aí que está a grande sacada. Você não acha. A igreja não tem um texto, não tem escritos sobre cada versículo da Bíblia. Ela não faz exegese bíblica propriamente dita, ela não faz hermenêutica, ela não faz interpretação dos textos. A igreja, né? A igreja católica apostólica romana, ela, claro que muita gente faz isso, muitos santos fizeram isso, muitos teólogos, e a igreja vai lá e aprova. Mas não existe um documento, um único, uma coisa única, assim, mastigadinha, para a gente achar a interpretação bíblica de cada versículo. Mas, voltando, isso eu disse no primeiro dia, não é necessário que você entenda cada um dos versículos, é necessário que você entenda o conjunto das Escrituras. E o que é o conjunto das Escrituras? O que a Bíblia ensina no seu todo? É o mesmo que ensina toda a doutrina da igreja. Então, se você quer entender a Bíblia inteira sem ler uma única linha da Bíblia, você leia o Catecismo da Igreja. Ou melhor, você aprenda a doutrina da igreja. Antes de tentar entender a Bíblia, você deve ser catequizado, você deve entender a doutrina da igreja. Então, o primeiro passo para entender a Bíblia é entender toda a doutrina da igreja. A partir daí, você vai entender que não importa eu saber se, por exemplo, o mundo foi feito em 6 dias ou não. Não importa eu saber qual era a idade de Adão. Não importa eu saber quantos litros tinha lá na jarra de água que Jesus transformou em vinho. Essas são questões que não são questões de fé. O que importa é eu saber, lá da criação, que Deus criou tudo que existe, que Jesus fez milagres, que ele veio, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio e se encarnou para a nossa salvação. É o conjunto da doutrina da igreja, é o conjunto da fé da igreja, que é o conjunto das Sagradas Escrituras. Tudo que está nas Sagradas Escrituras é uma doutrina. Está lá para que a gente creia na doutrina que o próprio Filho de Deus nos deixou. O que importa, mais do que cada um dos versículos, é o conjunto, é a unidade da Sagrada Escritura. Por isso, eu sempre recomendo, assim, você quer ler a Bíblia, mas você já leu o Catecismo, você conhece o Catecismo, você conhece a doutrina da igreja, porque senão a gente vai se perder. Você vai ler a Bíblia toda, vai chegar lá no Apocalipse, mas o que significa essas coisas aqui que está falando no Apocalipse? Será que o que está acontecendo hoje aqui no nosso país é sinal do fim dos tempos? Você não faria essa pergunta se você conhecesse a doutrina da igreja sobre o fim dos tempos. Você não sairia interpretando lá trechinhos bíblicos do Apocalipse. Olha, aqui fala do anticristo, fala da besta.
Será que é tal pessoa? Será que é tal acontecimento? Você não faria esse tipo de pergunta, você não teria esse tipo de dúvida, porque está tudo lá no catecismo. O que está no catecismo? Está a doutrina, não está explicando esse trechinho. Às vezes está, mas no exemplo aqui não está. É importante, então, que você entenda, primeiramente, toda a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. Assim você passa a entender melhor os próprios versículos bíblicos, os trechos bíblicos, porque eles estão ali por fazer parte de um corpo de doutrina, que é a doutrina de fé católica. Por que nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento? Porque o Antigo prepara o Novo retoma e reinterpreta o que o Antigo contava, né? Jesus lá no Sermão da Montanha, ele reinterpreta, né? Na verdade, ele dá o verdadeiro significado do Antigo Testamento. É ouviste, aí, e o verbo ainda é ouvir, né? Não é ler. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. E dá a verdadeira explicação do mandamento. Enfim, para não ficar muito longo esse vídeo, penso que o conteúdo central da mensagem de hoje é esse. Antes de ler a Bíblia, antes de entender a Bíblia, você deve entender a doutrina. Antes de você ler a Bíblia, você deve entender pelo menos o catecismo, que é o básico, o resumo da nossa fé católica e é o resumo de toda a Bíblia, porque elas falam a mesma coisa, né? Deixe aí suas dúvidas, seus comentários e a gente continua. No próximo dia tem muita coisa para falar ainda. Espero que você não perca e vem novidade por aí. Eu vou abrir um espaço para vocês debaterem, fazerem as perguntas, um espaço melhor do que os comentários no próprio vídeo, porque aí a gente pode organizar melhor essas ideias e aprofundar mais. Eu quero falar ainda nos próximos vídeos, mais especificamente entrando já na Sagrada Escritura, falar dos tipos de texto, dos gêneros literários, essas coisas, da formação da Bíblia, da história da Bíblia. Isso é importante também saber, tá? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.